Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diz amém? Povo feliz, né? Meus irmãos, aproveitando que estamos sobre os nossos pés, abrimos a palavra do Senhor no Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. Último livro da Bíblia. E iremos fazer a leitura do texto bíblico do capítulo de número 11, ou seja, do versículo de número 11 ao 15. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam o texto bíblico? Glória a Deus. Então, o epígrafe diz o juízo final. O texto diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Tomem assento, fiquem à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus, eu estou com uma certa dificuldade aqui, porque agora de tarde, o trem lá que gruda no vidro do carro, parou de grudar no vidro do caminhão, e o meu celular estava em cima do banco do caminhão, precisei frear, ele foi cair no chão, fui segurar, acabou que quebrou mais. Aí eu levei por mão ali, e ele me entregou aqui na porta da igreja, e meu esboço estava todo lá, né? Glória a Deus. Então, nós vamos aqui pela fé aqui em nome de Jesus. Dizendo isso, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão pastor Juscelino, né? Um homem maravilhoso que Deus nos colocou aí na nossa vida, né? Louvar a Deus pelos irmãos que nos fez esse convite. Para nós é sempre um privilégio poder falar-vos a palavra do Senhor. Acima de tudo, eu quero louvar ao Senhor pela vida eterna que me foi concedida pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, se eu permanecer firme e fiel até o último dia. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, eu queria falar com os irmãos, glória a Deus, algumas coisas aqui, antes de falar desse texto bíblico que lemos. Eu quero dizer aos irmãos que a nação de Israel, os filhos de Israel, me perdoem, irmãos, aleluia, tido, observado como a figueira de Deus. Eu vou falar isso para os irmãos entender que nós estamos próximos do arrebatamento da igreja e de Jesus nos tirar dessa terra. Os irmãos, uma parte dos irmãos aqui deve bem saber que os filhos de Israel, eles foram constituídos, aleluia, conclamado nação, em uma reunião da ONU de 29 de novembro de 1947. Os irmãos sabem que lá teve chanceler brasileiro e que deu um voto que tornou-se Israel como nação em 29 de novembro de 1947. Israel, meus irmãos, Israel, ele tornou-se oficialmente nação, foi conclamado oficialmente nação, declarada como nação no dia 14 de maio de 1947.
1948. Nesse dia, meus irmãos, cumpriu-se um verso que eu gostaria que esses irmãos da mídia pudessem colocar aí para a gente. A profecia do livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, o versinho de número 8. Isaías, olha lá o que diz, ó, Isaías 66, cumpriu-se essa profecia aí, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Podia fazer nascer uma terra em um só dia. Nasceria uma nação de uma só vez. Esse verso cumpriu-se quando Israel ele foi conclamado nação. Correto, meus irmãos? Isso foi no ano de 1948. 48 para 2024, eu fiz as contas, eu não me recordo muito bem, mas me parece que dá 70, não sei se é 4 ou 76 anos. Irmãos, bom de conta, depois conferem aí, tá bom? 74 ou 76 anos de nascimento da nação de Israel. Salmos 90, versinho de número 10, por gentileza, Salmos 90, versinho de número 10. Olha o que diz o Salmo 90 e verso de número 10, eu creio que a maioria dos irmãos devem conhecer. Olha lá, ó, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. No livro, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versinho de número 34, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versinho de número 34, diz lá, ó, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, meus irmãos, nasceu a nação nesse dia que eu já falei aos irmãos. Cumpriu-se a palavra de Deus que a nação ela nasceu. O salmista no livro de Salmos ele disse, olha, a duração da vida de um ser humano, de um homem, é de 70 anos. Se algum por sua robustez, não é? Passa disso, há aqui em nosso meio quem queira chegar a 100, sente alguma coisa, né? Glória a Deus. Se alguns passam dos 70, a palavra de Deus nos diz que é enfado, canseira, mas passa rápido e nós voamos. Isso quer dizer o quê? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque nasceu-se Israel em 1948. 48 para 58, 10, 68, 20, 78, 30. 88, 40, 98, 50, não é isso? 2008, 60, 2018, 70, 2018 para 2024 são 76 anos. Ou seja, a geração que nasceu em 1948, a figueira que brotou em 1948, os seus ramos estão tenros e embranquecidos. Está muito próximo a colheita. Israel, os irmãos estão vendo que está cercado e todo mundo quer atacá-la, todo mundo, aleluia, quer, ou seja, todo mundo não, uma boa parte, aleluia, estão se unindo para atacá-la, porque está vivendo nos seus anos de enfado, porque o tempo da vida, aleluia, aleluia, desta geração que nasceu nesse ano, está se acabando e todas as coisas, o arrebatamento
arrebatamento da igreja acontecerá antes que essa geração que nasceu nesse ano, aleluia, se passe. Não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Muito bem, deixa eu adiantar o percurso aqui. Então acontece tudo que os irmãos que gostam de escatologia, aleluia, sabe que acontecerá. Aleluia, haverá após o arrebatamento da igreja, a implantação, aleluia, da grande tribulação. A igreja estará nas bodas com o Senhor e segue-se, aleluia, Deus derramará espírito de súplica sobre os filhos de Israel, porque todas as nações, em determinado momento, apontarão seus mísseis para eles, e a Bíblia diz que o espírito de súplica cairá sobre eles, e eles suplicarão, e a igreja que estará nas bodas com o Cordeiro, aleluia, virá, aleluia, Jesus virá socorrer os filhos de Israel, e passa-se um monte de coisa que não é sobre o que eu quero falar agora. Muito bem, depois disso, instaura-se, aleluia, o milênio. Depois do milênio, Satanás, ele é amarrado, e um monte de coisa vai acontecer, e chega-se a data, o prazo marcado para o juízo final. O advento do juízo final, irmãos, em que a gente lemos aqui no Apocalipse 20, verso 11. O texto em destaque diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono de Deus, ele será algo tão estrondoso, tão gigante, tão grande, que quando ele, aleluia, se deslocar para, aleluia, o dia do julgamento, esse trono, a terra não vai comportá-lo pelo seu tamanho. Aleluia, o céu não o comportará pelo seu tamanho. A palavra do Senhor nos diz: e fugiu os céus, olha só, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Glória a Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos, aleluia, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Quando esse trono, ele se apresentar, no dia do juízo final, quando a palavra do Senhor nos diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Quando o trono se estabelecer, aquele que está sentado sobre ele vai chamar para juízo os grandes e os pequenos. Quando a palavra nos diz os grandes e pequenos, não está referindo-se à estatura, está se referindo, aleluia, de louvado seja Deus, de homens de poder. Homens que não é de poder, está falando de pessoas de alto escalões, de pessoas de baixo escalão, está falando de pessoas, aleluia, que ocuparam lugares importantes diante da sociedade, e também de pessoas que aparentemente passaram despercebidos. Não, todos eles, tanto os grandes como os pequenos, estarão, deverão, terão, não terão como recuar, não terão como fugir, deverão comparecer diante do trono branco, porque aquele que estará assentado sobre o trono os chamará para julgamento. O juízo de Deus, aleluia, do grande dia, aleluia, ele está previsto em toda a Escritura. A gente vai analisando a Escritura e vai entendendo,
aleluia, que o Senhor, Ele vai tratando o homem, vai tratando a mulher, para que ande nos teus caminhos, para que guarde os teus preceitos, para que execute a tua vontade, porque senão, infalivelmente, como em Atos 17:31, aleluia, o dia do juízo chegará, o dia, aleluia, do grande juízo final, aleluia, será um dia aonde não se exercerá misericórdia. Lá não adianta você procurar misericórdia, porque aqueles que estiverem diante do trono, aleluia, não haverá, aleluia, meios de ele, não haverá meio de fugir, de escapar, de se esquivar daquele dia, o dia do acerto de contas entre Deus e aqueles que rejeitaram a proposta da salvação, aleluia, será um dia duro, aleluia. A Bíblia reconhece esse dia como o grande dia do Senhor. Sabe por que o grande dia do Senhor? Esse dia poderá durar um dia, uma semana, um ano, um mês, aleluia, 10 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Certo é que enquanto o Senhor, aleluia, aquele que está sentado no alto, aleluia, poderoso trono, não julgar um a um, aleluia, de acordo às suas obras, a sessão extraordinária do dia do juízo final não será encerrada. Esse dia vai ser um dia, aleluia, onde os ímpios de todas as épocas estarão presentes diante do trono branco. A reunião do dia do juízo final, meus irmãos, será a reunião mais fedida que já existiu, porque nessa reunião, porque nesse dia, os mortos, aleluia, terão que comparecer para darem conta, aleluia, dos teus feitos, para darem conta daquilo, aleluia, que cometeram nesse dia. No dia da reunião do dia, aleluia, do juízo final, não terá validade, álibi algum. Não adianta querer se desculpar, não adianta querer arrumar um jeitinho, aleluia, brasileiro ou estrangeiro, porque nesse dia, no dia da reunião do juízo final, não haverá álibi. Outra coisa que não haverá no dia, aleluia, da reunião do juízo final, lá não terá advogado de defesa, porque aquele que está sobre o trono para julgar, aleluia, ele vai julgar, louvado seja Deus, ele vai ler você, aleluia, de acordo com a forma, de acordo com o sistema, de acordo com a tua conduta de vida, aleluia. Preste atenção aqui, deixa eu voltar ao verso, a minha Bíblia não está me ajudando muito aqui, mas olha só, verso 12: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam, aleluia, diante do trono, todos reunidos, reis, presidentes, faraós, juízes, governadores, aleluia, carrascos, escravos, toda a qualidade de gente. Depois que todos estiverem diante do trono, aleluia, segue-se a leitura e diz assim: e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escrito nos livros segundo as tuas obras. Deixa eu te falar uma coisa aqui, aleluia, naquele dia, aleluia,
todas as atitudes do homem, tudo que o homem cometeu, seja olho nu, seja às escondidas, seja em público, seja entre quatro paredes, estará nu, estará descortinado, porque vai estar relatado no livro pessoas que viveram uma vida de promiscuidade, tentarão negar o fato, mas o Senhor, aleluia, abrirá o livro e vai dizer, lê, quem sabe ele dirá, põe no telão as atitudes que ele cometeu, quem sabe ele dirá, aleluia, assim vai se desenvolvendo o dia da reunião, aleluia, do juízo final, aleluia, escute bem, aleluia, deixa eu falar para os irmãos, por alguns anos atrás, não me lembro em que ano, aleluia, um avião, se não me falha a memória da Gol, os irmãos devem lembrar, caiu no oceano, não sei das quantas aí, os irmãos sabem disso, alguns corpos foram achados, outros não foram, aleluia, o helicóptero com o político doutor Ulisses Guimarães caiu no mar, vocês lembram disso? Me parece que sepultaram alguma coisa no caixão simbolizando ele, salvo engano sobre isso, mas certo é que o corpo do Ulisses Guimarães nunca foi achado, teve um submarino que ele estava no oceano aí e deu um problema, me parece que o corpo daquelas pessoas que estavam naquele submarino, me parece que também não foi resgatado por conta da profundidade, eu posso até estar enganado sobre isso, mas certo é, meus irmãos, que no dia da reunião do juízo final, aquele que estará assentado sobre o trono com poder para julgar, com poder para, aleluia, condenar, olha o que diz o verso 13, ele, aleluia, vai olhar para o mar e vai dizer, mar, entrega os mortos que estão aí, que se perderam, verso de número 13, e deu o mar os mortos que neles havia, e a morte todas as almas que a morte incansavelmente ceifou, incansavelmente tirou, aleluia, a morte ela não se sacia, ela mata todo dia, ela mata toda hora, ela mata todos os meses e vai estocando os teus mortos, mas no dia da reunião do juízo final, aquele que está sentado sobre o trono, que tem poder de julgar as nações, que tem poder de julgar os homens, tem poder de julgar os governantes, tem poder de julgar os faraós, tem poder de julgar os adúlteros, tem poder de julgar aqueles que viveram uma vida fora dos padrões da palavra de Deus, aleluia, ele vai dizer, morte, entrega, manda eles comparecer, diante do trono, porque eles precisam ser julgados, o mar vai entregando, manda Ulisses vir, manda os que estavam no avião vir, manda os que ficaram presos no submarino vir, eles têm que comparecer, precisa comparecer, tem pessoas que perderam as suas vidas em soterramento, em naufrágio, em acidentes que nunca foi descoberto, elucidado, nunca se achou corpo, nunca se achou vestígio. Tem uma mulher, aleluia, por nome Elisa Samúdio, o corpo daquela menina, me parece, nunca foi achado, mas no dia da reunião do juízo final, aquele que está sentado sobre o trono vai olhar para onde ele se perdeu e vai chamá-lo, e aquela pessoa comparecerá diante do trono de Deus. Escute bem, aleluia, o dia do julgamento, o dia da reunião do juízo final, estará diante do trono grandes e pequenos, os faraós que foram contra as atuações de Deus, estará naquele dia para ser julgado,
nesse dia, no dia da reunião, aleluia, do juízo final, lá estará, louvado seja Deus, os maus reis, estará pessoas lá, pastor Juscelino, homicidas como Caim, estará lá pessoas traidoras, traidores como Judas Iscariote, no dia da reunião do juízo final, mentirosos como, aleluia, Ananias e Safira, estarão lá para serem julgados por aquele que está assentado sobre um grande, alto, poderoso trono. Aleluia! O dia da reunião do juízo final, meus irmãos, será uma reunião triste, porque lá, aleluia, terão filhos que desonraram, desobedeceram os teus pais. No dia da reunião do juízo final, terão muitos maridos que não honraram as suas esposas, viveram no engano, viveram na prostituição, profanaram as suas casas, os teus lares, e achou que estava tudo bem. Eles vão estar presentes no dia da, aleluia, da reunião do dia do juízo final. Naquele dia estarão os crentes, aleluia, que trocaram as coisas de Deus pelo desejo das coisas do mundo, que não resistiram às paixões do mundo, não resistiram, aleluia, às propostas, e largaram o plano de Deus, e lançaram-se, aleluia, nas vãs concupiscências mundanas, e não se arrependeram a tempo dos seus pecados, e morreram nessa situação. Naquele dia, eles estarão, aleluia, de pé, diante do trono, para ouvir a tua sentença. Nesse dia, aleluia, do dia da reunião do juízo final, aquele que está assentado sobre o trono, ele poderá convocar para se apresentar diante do trono branco. Eu vou falar uma senhora aleatória aqui, a dona Maria Juscelina, não sei das quantas, quando ele citar o nome dela, automaticamente ela terá que comparecer diante do trono de Deus para ouvir, aleluia, os teus feitos, porque o livro das suas obras estará aberto, e o Senhor poderá dizer, aleluia, anjo, aleluia, Juscelino, aleluia, poderá chamar o anjo lá e dizer, olha, aleluia, abre o livro das obras da dona Maria. E aí vai ser aberto o livro, a página certinho. E o Senhor poderá perguntar para ela, dona Maria, aqui no relatório das tuas obras consta que eu abri a tua madre por 4 vezes, porque você apresentou só 3 filhos. Usaram uma desculpa, mas naquele dia a prova do juízo será o fogo, e ela poderá dizer, Senhor, é que nós vivemos em tempos difíceis, não dávamos conta nem de 3,
como é que nós iríamos dar conta de 4? Aleluia, o Senhor poderá dizer para ela: você não tem visto, aleluia, os animais do campo, as aves do céu? Você teve informação em algum tempo, em alguma época, que qualquer uma delas morreu de fome por falta de comida? Eu não as alimentei. Você viu os lírios do campo? Nem Salomão em toda a tua glória, em todo o teu poder, com toda a tua riqueza, vestiu-se igual a um deles. Você não sabia disso? Não sou eu que cuido dos animais, não sou eu que cuido dos lírios. Você não sabia que eu poderia cuidar dele também? Muito bem, anjo, amarra, leva para o lago de fogo. Poderá chamar o seu José, não sei das quantas, para comparecer diante do trono. E poderá ler, aleluia, a tua história de traições, de vida dupla. Poderá ler a tua história de infidelidade na tua casa, com tua esposa, com teus filhos. E, aleluia, ele poderá tentar argumentar, mas estará o relatório, está lembrado. Quem sabe ele pode dizer: põe na tela. Quem sabe terá um telão lá, e o Senhor chamará uma jovem e vai dizer: põe na tela. Ela esbofeteando a mãe dela, ela brigando com o pai dela, desrespeitando, não honrando. Morreu cedo, porque na minha palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que viva muitos anos sobre a terra. Põe na tela e aparecer a cena, aleluia, que o homem se envergonha até de pensar. Naquele dia aparecerá diante, aleluia, do dia do julgamento, do juízo final, e o Senhor dirá: pega, lança no lago de fogo. Nesse dia será um dia sem misericórdia, será um dia sem compaixão. Mas, pastor Márcio, como fugir da fúria daquele que está sentado sobre o trono do dia do juízo final, arrependendo-se dos teus pecados, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, largando o mundo e suas concupiscências para trás, aleluia, e sendo um crente, uma crente na pessoa de Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor nessa hora, aleluia, estará colhendo os frutos do seu trabalho, os frutos da sua labuta, os frutos da tua fidelidade. O meu tempo acabou, mas eu quero deixar no ar aqui: você que deseja fugir da ira do dia do juízo final, aleluia, entregue-se para Jesus, receba Ele, aleluia, como Senhor e Salvador da tua alma, porque tem um quesito no final do texto que lemos que diz: e aquele que não foi achado o teu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no fogo. Os relatos das obras é para quem não tiver o seu nome lá. Então entregue-se a Ele, receba-o como Salvador e Senhor da tua vida, e Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém, igreja? Ainda bem que o juízo final são para aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E o juízo final não é para julgamento, irmão. É para leitura de sentença. Porque quem chegar até o juízo final não haverá salvação para a alma dele. Então não é julgamento, é leitura de sentença. Ler a sua sentença e falar o que fez. Porque muitas pessoas acham que a vida dele aqui na terra não tem nenhuma justificativa. Não. Deus te deu vida, espírito, alma e corpo. E
todos terão que dobrar o joelho diante do Senhor e prestar conta do que fez com o espírito, com a alma e com o corpo.